Bom dia. Nós também queremos agradecer publicamente ao Senhor, o provedor, o patrocinador de toda essa obra, provedor espiritual, e a todos os irmãos que colaboraram de alguma maneira, à vista dos olhos ou não, e também pelo convite, pelas orações, pelo amparo, pelo consolo, pelo sustento. Vamos ler mais uma vez, irmãos, Ruth capítulo 3. Ruth capítulo 3, versículo 1. Ruth 3:1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um descanso para que sejas feliz? Versículo 15. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não volteis para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Capítulo 4, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois testemunha hoje de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, e a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá. Pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço, entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Nós esperamos mais uma vez que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Prezados irmãos, com toda reverência, nós acreditamos que a última pergunta que Noemi fez para sua nora, caberia muito bem no tribunal do nosso Salvador, nos céus, o qual espera por cada cristão. Como foram as coisas, minha filha? Como se passaram as coisas? Caberia muito bem o Senhor perguntar isso para cada um de nós nos céus, não caberia? Quando nós chegarmos lá, como foram as coisas que você fez? Foi por mim? Foi comigo? Foi sozinho? No céu não entra pecado. No tribunal de Cristo nós vamos apresentar o que fizemos de certo e o que fizemos sozinhos.
vai ser destruído, e o que fizemos amparados pelo Senhor será lembrado por toda a eternidade. É por isso que quando Noemi perguntou para aquela mulher como se passaram as coisas na eira, ela respondeu só o que Boaz tinha feito. Não contou o que ela mesma tinha feito, porque não cabia. E ela fez muitas coisas, nós já estudamos. Ele contou tudo o que Boaz fez. No céu só será contado o que você fez junto com o seu mestre. Jamais será lembrado o que você fez sozinho. Jamais. O que você tem contado, minha irmã, a vida dos outros, sua própria vida, autopromoção, vaidade, ostentando, insinuando, é isso que sai da sua boca. Lucas 8:38. Lucas 8:38. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Esse é o propósito da sua vida: abrir a sua boca e dizer o que o Senhor opera na sua existência, na sua experiência com o Senhor e a sua palavra. 1 Samuel capítulo 25. Samuel 25:30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, e o sangue que sem causa vieres a derramar, e te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Quando Abigail disse para Davi poupar o seu marido, não é porque ela estava pensando no bem-estar do seu lar, é porque essa mulher já tinha ouvido dizer que Davi tinha sido ungido lá em Belém. Como é que ela sabia disso, irmãos? Se ela morava no Carmelo? Como é que ela sabia disso? Ninguém naqueles meios falava, contava, era perigoso, corria risco de morte, Saul perseguia, era algo que foi feito debaixo de um véu. Mas nós podemos imaginar, irmãos, que enquanto Davi corria e enfiava nas cavernas, fugindo de Saul, houve pelo menos um homem, nós não sabemos o nome dele, não foi revelado na palavra de Deus, mas pelo menos um houve, que foi testemunha da unção, e que andou por todo Israel contando, correndo risco de morte. Que isso aconteceu, porque senão essa mulher jamais saberia que ele seria o rei. Ele me deu 6 medidas de grão. 6 medidas, irmãos, pesa 30 quilos. Vocês se lembram da primeira colheita de Ruth? 17 quilos de bênçãos pura. Agora é 30 quilos. A vida de Ruth é uma crescente. As bênçãos não param de chegar na sua vida. 30 quilos. Pensa uma mulher carregando 30 quilos nas costas. Até para um homem seria difícil sair da seara, da eira, e chegar lá em Belém carregando 30 quilos.
sem pelo menos colocar aquele saco no chão uma vez, parar em alguma sombra cansada e contemplar as bênçãos que o Senhor trazia para a sua vida. Você sabe por que isso aconteceu? Porque nós descobrimos, irmãos, que Ruth era ansiosa, padecia de ansiedade, muito trabalhadeira, muito animada, muito esforçada, mas não sabia a hora de descansar. É por isso que o peso extra que Boaz colocou nos seus ombros fez com que ela parasse, pelo menos uma vez. E quando ela entrou lá na casa da sua sogra, ela mostrando todas aquelas bênçãos, a sua sogra, ela desafiou aquela moça, irmãos, a não fazer nada. Talvez Ruth podia dizer, mas e se demorar um mês? E se demorar um ano? Eu não posso esperar. E Noemi disse, descansa, minha filha, não seja ansiosa, descansa, porque o nome Boaz, irmãos, significa veloz, o rápido, o filho do gamo que salta sobre os montes aromáticos. Esse homem vai resolver hoje, não vai demorar. Entra no descanso do seu Senhor. Você sabe não fazer nada, meu irmão, é tão importante como fazer alguma coisa. Nós não duvidamos que existe uma ansiedade a nível celular, que precisa de um medicamento, de uma terapia, de uma ajuda profissional. Nós não duvidamos que isso acontece no meio do povo de Deus. Mas existe uma ansiedade que pode ser evitada, tratável à luz daquilo que é exposto para nós na sua palavra. Uma ansiedade que pode ser tratada pelo sábado de Deus. O domingo é de Deus e o sábado é nosso. Nós podemos descansar, irmãos. Nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos chegar a um momento da nossa vida em que nós chegamos à conclusão, não há mais nada que eu faça. Não há mais nada que eu possa fazer. Só o Senhor agora. Mas o descanso, meus irmãos, você precisa apropriar dele. Hebreus, capítulo 4, e o versículo 9. Hebreus 4 e 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Você já pensou que seria possível entrar no descanso? O descanso é um lugar junto ao coração do Senhor, onde nós podemos abrir mão das nossas forças. Os hebreus, quando chegaram diante de Canaã, mandaram os espias, e Calebe disse, vamos entrar, é nossa. E eles disseram, não podemos, não confiamos em Deus, os inimigos são maiores. Mas não foi a primeira vez que eles tinham feito isso. A palavra de Deus diz que o Mar Vermelho só se abriu, irmãos, porque o povo de Israel comeu o Cordeiro Pascual, ou seja, creu em Cristo, saiu do Egito, ou seja, saiu do mundo, santificou os primogênitos, ou seja, já tinha dado o melhor que eles tinham para o Senhor, e depois descansaram. Aquietai-vos e vede o livramento de Deus. Enquanto a ansiedade não for tirada, eu não vou abrir o mar. Entra no meu sábado, não façam nada, não façam mais nada, descansem. Já pensou, irmãos, se fosse só trabalhar? Já não é fácil, né? Nem fazendo as coisas pela metade já não é fácil. A obra do Senhor é um peso extremo. Já pensou se não tivesse o descanso?
Aquele momento da nossa vida que o Senhor diz: para, eu vou servir às mesas, senta. O sábado se tornou um tropeço para o povo de Israel, irmãos, porque ao invés de descansar, eles ficavam preocupados em não pecar. Ao invés de sentar a sua família e contar os grandes feitos do Senhor, eles ficavam lá como robôs travados, porque se desse um vento e arrancasse o telhado da casa ou a lona da tenda, o homem não sabia se podia colocar no lugar ou não, se tinha que esperar chegar o outro dia. E se chover, nós vamos molhar. E se eu for arrumar o telhado para tampar a minha família e passar um vizinho me denunciar? O sábado tornou uma prisão, um lugar de descanso, de prazer, de comunhão, se tornou um fardo em que os homens se esforçavam para agradar. E o Senhor Jesus condenou essas coisas. Façam o bem, parem, descansem. Eu sou o dono do sábado, eu sou o mestre do sábado, eu sou o mestre do descanso. Entra no meu descanso. É uma escolha, irmãos. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6 e o versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles disseram: não andaremos, não queremos descansar. A maioria de nós conhece aquele salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só descansa quem habita. Só descansa quem entra no lar do amor. Prezados irmãos, faça um propósito na sua vida. Você que tem ensinado na eira onde você reúne, faça um acordo com o Senhor. Faça um pacto com o Senhor, como Daniel fez. Senhor, nas próximas 10 oportunidades que eu tiver na igreja local onde eu reúno, eu não vou tratar de assuntos que eu sei que precisam ser tratados. Eu vou tratar de assuntos que eu achava que já não tinha mais necessidade de serem tratados. Eu vou descansar, que o Senhor vai mandar outro. Eu vou descansar, que aqueles assuntos que nós achávamos já o enfado, resolvidos, se mostrarão tão necessários quanto os outros. O Senhor vai me mostrar ao fim de 10 mensagens. Faça isso. Descansa. Não tome o seu Deus como Baal que dorme. É um Deus veloz, um Deus rápido. Não o tome por preguiçoso. Você já notou se a ceia do Senhor lá na eira onde você reúne é ansiosa? A ceia lá é ansiosa. Os emblemas são passados com a velocidade astronômica. Não tem contemplação. É só encosta e põe na boca. Ah, mas eu tenho vergonha das pessoas me verem comendo do pão. Mas se você tem vergonha de Cristo entre os seus irmãos, imagina como você deve ser lá fora. E o irmão, para terminar, pede um hino grande do inário, e você pensa: nossa, podia cantar só a primeira e a última. O irmão chama para fazer uma leitura na ceia do Senhor, e você escuta o outro bufar nas suas costas, esfregar os pés, suspirar. Ah, vai atrapalhar o meu almoço, vai atrapalhar o meu domingo. Descansa, meu irmão, é seu, é o seu lugar, é o nosso lugar.
Aproveita. Hebreus 11. Hebreus 11, 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, nós não somos melhor do que esses homens. Se você tiver que morrer sem ver pelos seus olhos naturais a concretização dos seus ensinos na eira onde você reúne, se tiver de partir sem as coisas se resolverem do modo que você gostaria, parta. Quantos anos faz, irmãos, que esses homens já partiram? E aqui estamos nós sendo beneficiados por esse tempo da graça. O tempo é inimigo do descrente, mas é amigo do crente. O tempo é amigo da obra de Deus. Descansa. Quando Boaz disse que ia casar com Ruth, os homens disseram o que eles esperavam do seu lar. O que os crentes esperam de você? O que a eira espera de você, minha irmã? Do seu lar, do seu ministério pessoal? É que você edifique, que você chegue para somar, que você chegue para multiplicar, não para atrapalhar. É isso que eles esperam de você. Que você tenha boa fama, não que seja famoso, que tenha boa fama, que as pessoas tenham condição de dizer coisas boas sobre você, qualidades espirituais. É isso que eles desejaram para Boaz e o seu lar. E desejaram que o seu lar fosse como o lar de Perez. Perez é o homem que disse que não ia e foi, porque ele nasceu de parto gemelar. E o seu irmão colocou o braço para fora e a parteira amarrou uma fita no braço do seu irmão, achando que ele seria o primogênito. Mas ele encolheu o braço e Perez saiu. Um disse que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Quem fez melhor? Em Neemias capítulo 11, nós descobrimos como era a família desse homem. Neemias capítulo 11 e o versículo 6. Neemias 11, 6. Todos os filhos de Perez que habitavam em Jerusalém foram 478 homens valentes. Nessa época que Jerusalém havia sido reconstruída. Hoje todo mundo quer Jerusalém. Nessa época ninguém queria. O povo tinha medo de habitar em Jerusalém. Todo mundo ajudou a construir. O povo ficou animado, vamos reconstruir. Mas ninguém queria assumir a obra depois de pronta. Precisou mandar um estatuto entre as tribos. Escolha um entre 10 ou entre 9 homens e manda para Jerusalém com a sua família, porque ela precisa ser preenchida. Ela precisa ser habitada. Mas a Bíblia diz que teve os voluntários. E a família de Perez foi a que mandou mais homens em todo Israel. De todas as famílias. Foi a que mandou mais homens valentes para habitar dentro daquela cidade. Tomara que o seu lar seja assim. Coragem espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que o neto de Noemi a consolou. De que adiantava, irmãos, Ruth chegar para Noemi e contar para ela como foi a sua primeira noite com Boaz? De que adiantava? Se ela não teve a experiência.
É isso que você divide entre os seus irmãos, quando vocês estão juntos, conversando? Experiências íntimas com a sua esposa, expondo ela à vergonha? Contando uns para os outros como é a sua intimidade, expondo o seu marido? É isso que você conta? Não conta a experiência que você tem com Deus, porque nunca teve, né? Passa a ter, para não ter que expor o seu cônjuge à vergonha. Não adiantava nada Ruth contar os detalhes mais íntimos, porque Noemi não participou, não sentiu. Você precisa ter experiência com o seu Deus. Não pode pegar a pregação dos outros e copiar e pegar em outro lugar. Não tem nada de errado pregar o mesmo assunto, mas você tem que ter experiência com aquele assunto. Só você e o Senhor. E aí o Senhor mandou um consolador só para Noemi. Ruth tinha o seu, Noemi tinha o dela. Experiências pessoais. Juízes 15. Juízes 15. E o versículo 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. A experiência traz a vida. Esse homem tinha acabado de matar 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Mesmo assim, o que lhe vivificou foi a experiência com Deus. Quando a rocha fende e as bênçãos saem, não é o que você faz publicamente, é o que você faz no segredo, quando não tem ninguém vendo. Não tinha mais ninguém aqui, só ele, o Senhor, foi vivificado. E disseram que Ruth valia mais do que 7 filhos. Uma efa, 6 medidas, mais de 7 filhos. E as bênçãos não param de aumentar na vida dessas 2 mulheres. Nós podemos dizer que nesse ponto, se Ruth valia mais do que 7 filhos, a família de Noemi agora era maior do que a família que saiu da arca. E 2 medidas de farinha é o dobro do que Abraão ofereceu ao Senhor Jesus Cristo quando ele esteve na sua tenda. Ele ofereceu 3 medidas. Ruth tinha condição, no seu lar, de oferecer em dobro. Provérbios 15 e 16. Provérbios 15 e 16. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Sua igreja local, a igreja local onde você reúne, a eira onde você reúne, tem pouca gente? Peça ao Senhor uma Ruth. É melhor do que 7 carnais. Muito melhor. Muito mais. Vale muito mais do que 7 homens carnais. Um espiritual. A palavra de Deus conta para nós, irmãos, que um dia Samuel entrou em Belém para ungir um rei. E a palavra de Deus fala que 7 homens foram lhe apresentados. E ele não achou entre eles um digno de usar a coroa. Você consegue sentir, irmãos, a ansiedade entrando lá na casa de Jessé, no coração de Samuel? Ele pensando, gente, será que nós vamos ter que descer lá em Moabe para achar um que serve? Será que nós vamos ter que tomar providências carnais? Mas aí o Senhor falou para ele, entra no meu descanso. E ele perguntou, acabaram-se os bisnetos de Ruth? E Jessé falou, tem um, o menor. O escritor aqui
na palavra de Deus, usou o verbo vem, ou venha. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não venha. É o mesmo verbo que o servo de Boaz usou para definir a bisavó dele. Quando Boaz chegou na eira, vocês vão lembrar, ele perguntou: de quem é essa moça? E o servo disse: é Ruth, a sogra dela é a fulana de tal, chegou, pediu para colher, e vindo à seara, chegando de manhã, tem trabalhado até agora, exceto um pouquinho de tempo que ela esteve na sombra. Onde estava o bisneto dela? Não estava na sombra. De tantas pessoas na família, Davi parecia mais com a Moabita do que com qualquer outro dos seus ascendentes. Trabalhador, animado, esforçado, quase não descansava, se colocava no lugar dos outros, pensava mais nos outros do que em si próprio. Talvez alguém pode pensar: esse ensino foi muito bom, mas não é para mim. Eu nunca saí de Belém. Nunca fui disciplinado publicamente, nunca dei trabalho na minha igreja local para os meus pais, nunca dei trabalho para o meu cônjuge. Foi muito bom, mas não serviu nas minhas medidas. Talvez você nunca saiu de Belém, meu irmão. Mas Belém não é uma cidade muito segura. Porque a palavra de Deus diz que uma vez um rei mandou matar as crianças lá em Belém que tinham 2 anos de idade para baixo. Talvez você nunca foi embora. Mas se somar todas as experiências que você teve com Deus ao longo da sua vida, todos os minutos que você o serviu, dá 2 anos inteiros. Se não der, você corre risco. Mesmo nunca tendo saído, você ainda está a perigo. Se você não tem 2 anos inteiros de experiências com o Senhor. Talvez alguém pode perguntar: e Orfa? E a amiga, a irmã de Ruth, que não quis sair de Moabe? A palavra de Deus não fala dela para nós, nunca mais. Nós não sabemos se Orfa achou um casamento como Ruth achou. Não sabemos se Orfa teve filhos. Mas se teve, eles são encontrados em Isaías, capítulo 16, e o versículo 6. Isaías 16 e 6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, a sua jactância é vã. Versículo 14. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os dos jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. E aqui termina a história de Moabe. A última palavra da história de Moabe é Malom, doente. O último registro, o nome no túmulo, Malom, doente. É assim que termina a história dos filhos daqueles que ficaram em Moabe. E o que terminou para Moabe é o que começou para Ruth. E o último nome, ou a última palavra que nós encontramos no livro de Ruth, é Davi.
e é o começo de tudo. O nome que você encontra ele em Apocalipse. O nome que você encontra no céu. Tem um. João, não fique ansioso, João. Tem um. Não chora. Não traga ansiedade aqui para o céu. Só porque ninguém é digno de abrir os selos. Não seja ansioso. Entra no descanso do seu Senhor. Entra no sábado do seu Senhor, João. Tem um. Da raiz do bisneto de Ruth e Davi. Prezados irmãos, como é a sua vida? Como é a sua vida espiritual? Você explodiu no meio do povo de Deus e agora vem murchando, minguando, prestes a desaparecer? Tão animado quando converteu, quando batizou? Ou você é uma crescente, uma exponencial? Vocês se lembram, irmãos, daquela história de Débora e Baraque? Baraque começou muito mal na sua carreira, duvidando, não querendo colocar o seu pescoço a prêmio. Mas Baraque, irmãos, ele foi melhorando. Foi melhorando. Se vocês quiserem depois lerem aquele cântico de Débora, né, aquela poesia, ela falou lá que aqueles que quiseram descer à guerra, os voluntários, que não quiseram ficar entre os currais, ouvindo as músicas das flautas, os que quiseram descer à guerra, desceram sobre as pegadas de Baraque, que se encontravam no vale. Nós não temos dúvida, irmãos, de que quando aqueles dois exércitos se encontraram, o primeiro rosto que eles viram foi o dele, sem dúvida. E a palavra de Deus diz que ele perseguiu Cícera sozinho. Mas talvez você é como Cícera, que é o comandante das tropas, o mega, o super, o que anda nos 900 carros de ferro. E a palavra de Deus diz para nós que agora ele foge a pé. Cícera é aquele que toma o que não é seu, um estuprador. Débora contou isso para nós. Quando terminava as guerras, ele violentava 2 ou 3 moças. Mas agora, ele está dentro da tenda de uma mulher e o invicto está derrotado. Com a cabeça rachada, sua mente está no pó de onde nunca saiu. Nunca pensou em outra coisa a não ser o pó, a não ser a sua carreira, a não ser suas posições, sua fama. Meu irmão, se humilha. E quando você achar que já é muito, se humilha mais. E Ele te exaltará. Que o Senhor nos abençoe.